Vamos começar a nossa aula hoje, né? Eu tô testando a melhor maneira de fazer com que a aula fique mais alta, né? O som, alguns alunos reclamaram dizendo que estava baixo o volume da aula que eu gravei ontem. Ontem não, terça-feira, né? Então a gente tá aqui entrando em uma adaptação para ver se a gente consegue dar uma aula sem que fique tão baixo, né? Para vocês escutarem aí, tá bom? Hoje nós vamos começar a falar sobre ciclo da água, certo? É o tema de hoje. É um tópico curto também, mas o objetivo aqui é que eu traga pouco assunto, né? O tópico seja pequeno para que vocês possam ouvir esse tópico e entender, né? E aí vocês vão devagar entrando em contato com todo o assunto que a gente precisa ver nesse tópico do livro, tá bom? E aí eu quero que vocês abram o livro de vocês, quem tem o livro, né? Na página 62 e 63. É somente essa página que nós vamos trabalhar hoje, ok? Vamos ficar só com o ciclo da água hoje. E eu cheguei a comentar na aula de terça-feira que a água... existem pessoas que comentam que a água um dia vai acabar, né? Se nós não cuidarmos de forma correta da água, pode ser que um dia ela acabe. A água do planeta não exista mais água potável para a gente tomar, né? E, professora, mas isso é verdade? Será que a água vai acabar um dia mesmo, né? Será que corremos esse risco de ficar sem água para tomar banho, para lavar? Gente, é assim que vai funcionar, ó. Eu falei para vocês, nós já sabemos, uma coisa que nós já aprendemos, é que a água doce do planeta é muito pouca. Vocês lembram do primeiro assunto que a gente trabalhou lá, quando começamos a trabalhar a questão da água, eu vi com vocês, eu disse para vocês, quando a gente viu a água nos seres vivos, que a água no planeta é muito pouca. A água que nós podemos usar para o nosso consumo, para comer, para cozinhar, para lavar, para tomar banho, é muito pouca essa água, né? Uma porcentagem muito pequena. Eu falei lá para vocês que era uma porcentagem de 0,3% da água somente era uma água própria aí para o nosso consumo. Isso está na página 57, tá? Se vocês abrirem lá na página 57, vocês vão ver que tem um gráfico lá, e 2,5% da água do planeta é doce. Só que dessa água doce, nem todas são próprias para o consumo. Nem todas são boas para o consumo, tá? Algumas somente são boas para o consumo, outras são poluídas, né? Uma outra quantidade está nas geleiras. Se vocês quiserem voltar lá na página 50, deixa eu achar de novo aqui, na página 57, para quem não viu isso, dá uma olhadinha lá. Tem 2 gráficos que mostram a quantidade de água que existe disponível para o nosso uso, tá bom? O fato é que nós aprendemos na aula passada, terça-feira, que a água ela constantemente muda a sua forma. Em um momento ela está no estado líquido, outra no estado sólido, outra no estado gasoso, né? E que dependendo do local que ela se encontra no planeta, ela vai estar na forma de gelo, na forma líquida ou na forma de gás. Nós vimos isso na terça-feira, tá bom? E aí na página 62 tem uma imagem bem grande, né? Que mostra o ciclo da água, como o ciclo da água acontece. Se vocês puderem olhar lá, tá? E uma das hipóteses, se vocês forem ver depois o conteúdo, dar uma lida no conteúdo, uma das hipóteses para a origem da água no nosso planeta é que em uma determinada época do processo de formação da Terra, no processo de formação da hidrosfera, né? Que é a parte líquida da Terra, surgiram a hidrosfera e a atmosfera, elas vão surgir pela liberação, através da liberação de vapor de água, né? É essa a ideia aí da evolução, é uma das ideias da evolução, e isso nós vimos lá no tópico 2, na unidade 2. A gente viu quando a gente trabalhou as camadas da Terra, a formação da Terra, da crosta terrestre, a gente viu isso aí, né? Aí se vocês quiserem dar uma lida novamente nesse assunto aí, vocês podem dar uma lida.
Mas eu vou ler só um pedacinho aqui do trecho do livro de vocês, da página 62, que diz assim, ó. Uma das hipóteses para a origem da água no nosso planeta é que, em certa época, do processo de formação da Terra, a hidrosfera e a atmosfera surgiram pela liberação de vapor de água e de outros gases do manto terrestre, por meio da atividade vulcânica. Com o resfriamento do planeta, parte do vapor da água se condensou, originando os oceanos, mares, rios, lagos e outros reservatórios naturais de água no estado líquido. Então, a ideia aqui era que o nosso planeta vivia submetido a altas temperaturas. A temperatura era tão alta que não era possível ter água no estado líquido. A água, ela passava de gelo logo para vapor, de tão alta que era a temperatura aqui no nosso planeta, né? Logo no início, na formação do nosso planeta. Essa é uma ideia evolucionista, tá bom? Uma das ideias evolucionistas para o surgimento da água no planeta. E aí o que aconteceu? Teve um período que a Terra sofreu um processo de resfriamento. Quando a Terra sofreu esse processo de resfriamento, a água que antes evaporava rapidamente, ela começou a se transformar em líquido, né? Então eu tinha agora o sólido e a água sólida no estado sólido derretia, dando origem à água no estado líquido. E aí essa água foi se depositando em regiões mais profundas, dando origem aos rios, aos lagos, aos oceanos, tá? Essa é uma das ideias aí para o surgimento da água no nosso planeta. Continuando a leitura na página 62, vamos lá. A quantidade de água da hidrosfera praticamente não varia. Entretanto, a água está continuamente mudando de estado físico e de ambiente. Esse processo é denominado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, aquela história de que a água vai acabar um dia, isso não existe, tá? O que vai acontecer? O que pode acontecer? A água, que é própria para o nosso consumo, ela, em um momento, ela está só no estado sólido, ela vai transformar-se para água líquida e depois ela transforma-se em água gasosa, né? Partículas gasosas. Isso aí sim pode acontecer, essas mudanças no estado físico. Ou então, vamos supor, em um dado período do ano choveu muito aqui no nosso estado. E passou-se assim 6 meses chovendo. E depois desse período chuvoso, veio aí um ano de seca. O que pode acontecer? As águas dos rios, né, que banham a nossa cidade, secarem. E aí diminui a quantidade de água na nossa região, no nosso estado. Isso pode vir a acontecer, então nós não teremos mais água nessa região. Mas para onde foi a água nessa região, né? A água que estava nessa região, devido ao forte calor e a falta de chuva, ela evaporou, concentrou-se nas nuvens e o vento levou essas nuvens para outra região. E choveu nessa região, a água caiu aí então nessa região. Isso pode ter acontecido, tá bom? Então, a água não acaba, ela vai sair, vai evaporar, vai se deslocar através das nuvens, porque ela se concentra nas nuvens quando ela evapora, vai para outra região e pode cair em forma de chuva em outra região. E aqui não cair chuva. E aí diminuía o nível de água do nosso rio por esse motivo. Mas lá no outro estado, para onde foi a água que evaporou, presa nas nuvens, choveu normal, né? Vamos lá. Vamos ler outro parágrafo, tá? Terceiro parágrafo da página 62. O Sol é a principal fonte de energia que mantém o ciclo da água. Ele está envolvido com a evaporação da água dos oceanos, mares, rios, lagos e do solo, e também está relacionado à liberação da água durante o processo de transpiração dos seres vivos. Então, isso foi até uma questão de exercício da apostila que vocês receberam semana passada, né? O Sol vai ser a principal fonte de energia que vai contribuir para a evaporação. Então, quem é que mais participa do processo de evaporação no nosso planeta? O Sol é o principal responsável pela evaporação do nosso planeta, seria o Sol aí, tá bom? E essa água que evapora vai para onde? Se concentra lá
nas nuvens e depois vai cair novamente em forma de chuva. E eu quero que vocês olhem agora para essa imagem enorme que tem aí na página 62 e 63 do livro de vocês. Quem não tem o livro, eu mandei as páginas do livro para vocês poderem ter acesso a estudarem. E eu vou colocar a fotinha aqui em algum dos lados da imagem para vocês poderem ver, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma representação aí de um esquema do ciclo hidrológico, do ciclo mais popularmente conhecido como ciclo da água. E eu quero que vocês observem aí, olhem primeiro para esse rio, tá? Deem uma olhadinha aí para esse rio. Tem umas setas apontando para cima. Essas setas aí indicam que está ocorrendo uma evaporação, que a água que está nesse rio está subindo em forma de vapor e ela vai se concentrar onde? Ela se concentra nas nuvens lá em cima, né? Essa água ela não tá toda ela vai evaporar e se concentrar nas nuvens, não. Ela é levada para a cidade através de tubulações, ela é utilizada na cidade através de tubulações. Ela também é utilizada pelos animais que estão ali ao redor, os animais utilizam essa água, né? Eles bebem essa água. E a vegetação que está próxima ao rio também utiliza essa água aí para sua nutrição, né? Para que elas possam se hidratar. Então, essa água, ela não vai totalmente, toda essa água vai subir para as nuvens, de jeito nenhum, né? Uma parte dela evapora, outra parte é utilizada pelos animais, outra pelos vegetais, e uma boa parte dela vai através de encanamentos aí, para abastecer a cidade, tá bom? É assim que vai acontecer. Vamos lá. Depois que essa água, ela se concentra ali nas nuvens, na atmosfera, né? As nuvens ficam cheias ali de vapor de água. O que vai acontecer? Essas nuvens, elas vão se movimentando ao longo do dia, né? Às vezes passa por mais de uma cidade e vão se enchendo ali de vapor de água. Quando elas estão muito concentradas, observa na página 63 lá. Com o passar do tempo, as nuvens, elas vão acumulando grande quantidade de gotículas de água. Elas vão se tornando cada vez mais carregadas, vão ficando mais escuras, né? E essas nuvens vão ficar com uma aparência não mais branca, mas acinzentada, indicando que elas estão extremamente carregadas, tá bom? E aí, o que vai acontecer com essas nuvens aí? Quando essas nuvens elas ficarem muito carregadas, a água vai cair em direção à superfície, em forma de chuva, em forma de granizo, dependendo das condições climáticas. Numa região que eu tenho uma temperatura muito fria, pode acontecer de chover o granizo. Em uma região onde eu tenho a temperatura mais quente, a água vai cair em forma de chuva mesmo, tá bom? E aí, depois que a água cai em forma de chuva, o que vai acontecer com essa água? Para onde que essa água vai? Essa água, ela pode infiltrar no solo, ela pode correr em direção ao rio ou ficar presa no subsolo. Ela pode correr em direção ao rio, ela pode encher cisternas na região ali do Nordeste brasileiro. É muito comum se ter cisternas em casa, no quintal de casa ou na frente das casas. O que são cisternas? É um buraco bem grande que eles fazem no solo, eles constroem uma parede de tijolos, né? Nesse buraco, e eles colocam cimento, né? Fazem tudo bonitinho lá. E aí eles depositam água. A água da chuva vem, cai ali dentro. Eles montam uma estrutura no telhado das casas que faz com que quando chove a água escorra para a cisterna e acumule água lá. Essa é a função da cisterna. Então a água pode ser acumulada em cisternas, a água pode ser infiltrar no solo, indo para o leito do solo, para o subsolo, e aí pode ser dirigida também para os oceanos, para os mares, para os rios. Então esse seria o ciclo da água, mas basicamente isso, tá, gente? A água no estado líquido vai evaporar, concentrando-se nas nuvens, revisando aí, tá bom? Concentrando-se nas nuvens. Depois que ela se concentra nas nuvens e que as nuvens estão totalmente carregadas de água, de vapor de água, esse vapor de água cai novamente na terra em forma de chuva. E aí ela pode cair em forma de gotas de água, né? Pode cair também em forma de granizo.
E se ela cair, dependendo da região que ela cair, ela vai transformar. Se gelo, ela vai cair, ela vai se dirigir para o leito dos rios, vai se concentrar nas cisternas das casas, vai para o subsolo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. Se não tiverem entendido, mandem as dúvidas de vocês ou no grupo, no grupo não, né? Ou no meu privado, ou aqui embaixo dos comentários do vídeo aqui no canal, tá bom? Que eu estarei respondendo assim que eu visualizar. E eu quero que vocês resolvam para me entregar, eu não vou marcar data ainda, mas comecem a tentar resolver o exercício do livro que está na página 64, as questões 1, 2, 3, 4, questões 1, 2, 3 e 4. São 4 questões. Resolvam, copiem a questão no caderno e a resposta no caderno. E aí depois eu vou marcar uma data para vocês entregarem essa atividade aí com calma, tá bom? Curtam aí um pouquinho esse assunto. Vejam, revejam esse vídeo se for necessário. E mãos à obra. Vamos trabalhar na produção do exercício lá, tá bom? Tchau!